Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar em humildade diante do Senhor, clamando que Ele fale conosco nesse instante. Pode começar, comece a clamar. Pede a Deus, fala comigo, Senhor. Fala com Ele, suplique a Ele, ore, rogue. Peça a Ele, Senhor, fala comigo, ao meu coração, à minha mente. E quando você pedir isso, também se dispõe a estar totalmente atento ao que Ele vai falar com você. Aleluia. Maravilhosamente, Senhor, libera a Tua palavra com a Tua presença aqui nesse culto, nesse ajuntamento que o Senhor promoveu nessa noite. Trata com cada um de nós, servos e servas Tuas, meu Senhor. Fala treinando a nossa mente, moldando o nosso caráter. Fala transformando a nossa vida. Fala despertando, Deus, nosso coração, nossa atenção para as coisas essenciais, primordiais. Que a glória do Senhor seja poderosa nesse lugar. Nossas vidas sejam tocadas por Ti. Fala conosco, Espírito de Deus. Ilumina a nossa mente. Dá-nos entendimento sobre o que o Senhor vai falar nesta hora, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Senta no seu lugar e me dê sua atenção. Nós estamos conversando de acordo com o que o apóstolo Pedro está expondo aos cristãos a quem ele escreve essa primeira carta. Ele já falou, e a ordem que ele acaba de dar no versículo 10, ela requer a ação, atitude, porque há um resultado que precisa ser alcançado. Então o apóstolo Pedro está falando com aqueles cristãos da necessidade, eu preciso que você olhe para mim, por favor, de um empenho cada vez maior, naquilo que se refere à estrutura da vida espiritual de cada um. E é importante que nós estejamos muito atentos ao que o Senhor está deixando registrado no texto sagrado, porque ai daquele que está regularmente na casa do Senhor, mas não toma para si esses comandos, que são tanto para o coletivo, mas antes de tudo, são para o individual. Porque ninguém reboca ninguém na vida espiritual. Cada um de nós precisa mover-se na direção desse crescimento, dessa estrutura. E a situação ela é difícil para todos os crentes. Ela não é fácil nem para um, nem para meia dúzia, nem para uma centena, é para ninguém. As dificuldades, elas são reais para todos. Como nós acabamos de cantar, tem gente que está rompendo em fé. E se tem gente rompendo em fé, todos nós podemos estar rompendo em fé, progredindo, prosperando, aprofundando as nossas raízes na nossa convicção cristã. Porque o que mais importa é isso, é nós estarmos nessa firmeza que Pedro está falando. Ele fala assim, essa não é uma estrada para se andar assim, vacilando. Não é uma estrada para se avançar nela, num passo lento, lerdo, indeciso, indefinido. Isso pode até caracterizar os primeiros passos, mas nós temos tido tempo já nessa caminhada com Deus para responder e corresponder a isso que está sendo colocado aqui. Ele está dizendo, o crente que está levando a coisa a sério, ele não está aceitando o desânimo, ele não está aceitando o mundanismo, ele não está aceitando a carnalidade, ele não está aceitando o pecado. Ainda que essas coisas muito de perto o rodeiem, mas ele está em guerra contra essas coisas. Ele está em guerra por quê? Porque ele tem foco. Ele tem foco, ele sabe o porquê que ele gasta tempo indo à igreja. Ele sabe por que ele destina o tempo à leitura da palavra, à adoração a Deus, à busca do Senhor em oração. Ele sabe qual é a finalidade disso tudo. Há quem o observe, o critique, o julgue, porque não tem noção do que se trata. Mas esse crente sabe, eu sei, você sabe. Qual a razão disso tudo? Qual a razão de termos entregue a nossa vida a Jesus? Qual a razão de termos descido as águas do batismo? Qual a razão de nós sermos membros efetivos de uma igreja, de uma congregação, de um corpo local de crentes? Qual a razão de estarmos envolvidos na seara, no trabalho da casa do Senhor? Nós sabemos, nós temos bastante senso do que está acontecendo na nossa vida e qual que é a finalidade última disso tudo.
Então, se nós temos esse entendimento, nós temos como ter noção da grandiosidade dessa obra de Deus na nossa vida, da importância dessa obra de Deus na nossa vida. Por isso, quando o apóstolo Pedro fala assim, trate de tornar cada vez mais firme tua caminhada, teu passo, teu movimento na vida espiritual, na sua convicção de ser um servo de Deus, de ser uma pessoa cristã, numa sociedade anticristã, e que vai ser cada vez mais anticristã, contrária a Cristo, contrária à Bíblia. Você tem que saber o que você é e por que você é o que você é. Eu sou cristã, eu confio em Cristo Jesus. Eu entreguei minha vida a Cristo Jesus. Eu sou discípulo, seguidor, temente a Cristo Jesus. Minoria na sociedade, sim. Incompreendido e rotulado e rejeitado, sim. Mas isso não altera em nada aquilo que eu sei que eu sou e quero ser cristã. Isso aí não é um assunto para a gente estar ainda indeciso. Eu não sei, tem hora que eu acho que eu quero, tem hora que eu não quero. Isso não é um assunto para se ficar sobre o muro a respeito dele. Jesus falou isso e falou de uma forma assim, muito objetiva. Ele falou, quem não é por mim está contra mim. Ou está do meu lado ou está contra mim. Não existe meio termo. Não existe imparcialidade, como quem diz assim, para mim não faz diferença. Eu não implico, mas também não amo. Isso não existe. Na ótica do reino, ou nós estamos alinhados com ele, ou nós estamos na contramão dele. E nós estamos aliançados com Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Por isso que o apóstolo está conversando com aqueles cristãos, e o Espírito Santo está conversando conosco aqui hoje. Cada vez mais firme. Porque o que não está cada vez mais firme, qual que é o oposto? Está cada vez mais bambo, está cada vez mais frágil, está cada vez mais indefinido. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Então, por que eu não estaria preocupado em estar cada vez mais firme? Se eu sei por que eu sou o que eu sou. Se eu não sou cristã por conta de falácia de quem quer que seja, por ilusão de denominação qualquer. Eu sou o que sou por conta de uma experiência real, verdadeira, profunda, pessoal, particular. Ele iluminou o meu íntimo, a minha alma, o meu ser. Não é por isso que nós entregamos a vida a Jesus? Porque nós não estávamos programando fazer isso. Nós não estávamos planejando fazer isso. Nós estávamos, pelo contrário, numa convicção muito firme de que nós nunca faríamos isso. Tamanha a densidade das trevas que predominavam no nosso raciocínio. Nós não víamos lógica em nos tornarmos cristãos evangélicos. De todos os ângulos que a gente olhava a questão, a gente pensava, não faz sentido. Não faz sentido, não tem lógica, não tem motivo para eu fazer uma coisa dessas. Levando-se em conta que isso significará ter que renunciar a tantas coisas, não faz sentido, era o que nós pensávamos e nós não programávamos isso. Mas graças a Deus, Ele nos ofereceu a salvação. Nos ofereceu a salvação através desse chamado à conversão, que foi nos feito pela pregação do Evangelho do Reino de Deus. Pelo agir do Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Quem me convenceu e te convenceu a decidirmos por Jesus Cristo foram a palavra e o Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Pedro está dizendo, seja cada vez mais firme nisso, na sua decisão de ser um cristão e na sua decisão e comprometimento naquilo que é a posição que Ele te estabeleceu no corpo. Lembra que foi disso que nós falamos semana passada? Nós lemos o texto lá em Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz que Ele, o Deus que nos chamou, que nos salvou, Ele mesmo decidiu qual seria a nossa posição no corpo, que é a igreja, o organismo vivo do qual Jesus Cristo é o cabeça. Deixando claro que cada um que Ele alcançou para a salvação, Ele estabeleceu no corpo para alguma função, para alguma atividade, para alguma produtividade. E Pedro está falando disso também. Seja cada vez mais firme naquilo para o qual Ele te elegeu. Porque há algum propósito que Ele quer
alcançar, estabelecer na terra, e Ele escolheu a tua vida para fazer isso. Ah, mas eu não tenho credencial, eu não tenho teologia, eu não tenho nem cargo na igreja, mas não é de nada disso que a palavra está falando. Ela está falando que se eu faço parte do corpo de Cristo, algum propósito Deus quer alcançar através da minha vida. Ah, mas por que o senhor não faz através da vida de fulano? Também há um propósito para alcançar através da vida de fulano. Mas aquilo que é o teu chamado, é o teu chamado. Aquilo que é a tua responsabilidade, dedique-se a ela. E nós vimos na semana passada que algumas pessoas nos dias atuais, isso não era assim há alguns 20 anos atrás, no meio evangélico, percebia-se uma honra da parte do crente de estar envolvido com a obra de Deus, de estar integrado na atividade missionária, na atividade evangelística. O crente se sentia honrado e se sentia comprometido e sabia quanto aquilo lhe edificava, mas nos nossos dias não. Virou um clientelismo tal que todos querem encher os templos evangélicos para serem servidos por uma maravilhosa mensagem, empolgante mensagem, emocionante mensagem, divertida mensagem. De qualquer forma que a mensagem vier, será bem recebida. No final, por favor, bastante oração, bastante clamor, unção com óleo, imposição de mãos, para que eu receba meus livramentos, minhas bênçãos, meus socorros, porque é para isso que eu vim para a casa do Senhor. Sem problema, tudo isso faz parte. Mas antes de tudo e de qualquer coisa, nós somos chamados para servir. Para entregar a nossa vida, como Paulo diz, eu de muito bom grado me deixarei gastar pelo meu Senhor. Meu tempo, minha capacidade, minha inteligência e quaisquer outros talentos naturais ou espirituais que Ele queira me dar, eu quero que Ele gaste na obra dEle, para o reino dEle. Para isso nós vamos viver. Aí a gente vê a história da igreja, história recentíssima, e nós vamos olhar como é que era a estrutura dos crentes 20, 25 anos atrás, que tinham essa sensação e essa mentalidade, esse entendimento de quão honroso é estar inserido no corpo de Cristo e desenvolver aquilo que lhe foi confiado pelo Senhor. Aqueles cristãos tinham uma outra estrutura. Por exemplo, eles tinham uma fome de Deus, eles tinham uma sede de oração. Eles eram um tipo de cristãos assim que propósitos de madrugada com Deus era a coisa mais normal. E não precisava de ninguém marcar vigília na igreja, não. Cada um marcava a sua própria vigília no oculto do seu quarto, diante de Deus. Ninguém nem ficava sabendo, porque não se saía espalhando, divulgando. Mas era um povo que buscava a Deus nas madrugadas. Que não dependia de uma liderança para dizer, você tem que estar aqui, você precisa estar aqui. Não, ainda que isso acontecia esporadicamente, mas os crentes daquela época não paravam para esperar por isso. Cada um sabia, eu tenho um chamado, eu tenho que cumprir minha missão, eu preciso de unção, meu Deus. E unção não se consegue sem joelho no chão e boca no pó. Eu preciso de unção, por quê? Porque o Senhor me confiou uma tarefa, o Senhor me confiou uma responsabilidade no teu reino, e isso implica na honra do teu nome, e isso implica no resultado eterno para a vida das pessoas. Então eu não posso fazer isso só com meus recursos, eu preciso de unção. É por isso que eu estou aqui, madrugada afora, sacrificando o meu corpo, que está pedindo cama, está pedindo sono, está pedindo descanso. Eu digo para ele, você não vai descansar, você vai se prostrar diante daquele que é soberano sobre tu, e você vai clamar, e você vai suplicar, e você vai dizer, me enche outra vez, me enche outra vez, me enche outra vez. Era uma fome de Deus, era um temor, era um zelo. Por quê? Porque sabia que tinha uma missão a cumprir, tinha uma tarefa a cumprir, prestaria contas disso diante de Deus um dia. Muitas vezes não eram elogiados pelo que faziam, muitas vezes não eram reconhecidos pelo que faziam, muitas vezes não eram nem apoiados no que faziam, mas isso não abalava em nada a sua convicção. Ele me honrou com um chamado, Ele me honrou me escolhendo para através da minha vida fazer alguma coisa nessa terra. Isso para mim é o que importa, essa honra é o que eu desejo. Então eles viviam para isso. E o que isso fez deles? Alguém pode dizer assim, coitadinhos, eles foram tão explorados.
Os pastores deles abusaram, eles sobrecarregaram aquelas pessoas, impuseram tantas responsabilidades, eles ficaram tão esgotados, tão desgastados. Nosso pai tinha que correr com as tarefas diárias, tinha que correr com as tarefas domésticas, para dar conta de cumprir com as obrigações que assumiram na igreja, tinham que cumprir horário, cumprir escala, tinham que às vezes ir para ensaios, tinham que se expor a tantas coisas, a vida já era tão apertada, eram tantas dificuldades, eles foram muito explorados por aqueles líderes. Não é verdade. Não é verdade. Eles receberam a oportunidade de crescer espiritualmente, porque o chamado, o ministério, é um projeto de Deus para manter a gente firmado, enraizado, focado, porque quando nós cruzamos os braços, nós perdemos o ímpeto, a gente vai perdendo o ritmo. Quando a gente simplesmente é um cliente na casa do Senhor, quando a gente não está engajado na obra do ministério, quando a gente não entrou para a equipe daquela congregação, nós simplesmente vamos sobrevivendo. Mas nós não temos foco em estar superabundando da presença de Deus, porque nós buscamos apenas o suficiente para nós mesmos, para ver se a gente continua crente, para ver se a gente continua com fé, para ver se a gente continua confiando em Deus. E esse não é o propósito do Espírito Santo. Por isso Paulo está conversando com os crentes e está dizendo: seja cada vez mais firme na tua convicção de que você é servo do Deus vivo, você é um cristão, é um discípulo de Jesus Cristo, por mais fora de moda que o mundo diga que isso seja. Mas o que o mundo diz não interfere na nossa decisão. Nós temos uma aliança com Deus pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. E seja cada vez mais firme na sua dedicação à responsabilidade que Deus lhe confiou. Não se ausente, não trate isso com negligência, não trate isso de forma, sem temor, sem zelo. Não faça isso. Porque não se faz isso com uma honra recebida. Porque nós prestamos conta do nosso serviço àquele que nos arregimentou. Porque nós servimos a Deus na presença de Deus. Ele nos chamou para servir a Ele, especificamente de uma maneira ou de outra. E essa oportunidade que Ele nos deu, ela é colocada em prática na presença dEle. Ele está perto. Enquanto eu cumpro o chamado que Ele me deu, Ele está olhando, Ele está observando. Paulo tinha esse sentimento, Paulo tinha esse entendimento. Ele falava assim: eu falo de Deus na presença de Deus. Ele me deu autoridade, Ele me deu talento, Ele me deu chamado para pregar a respeito dEle. E toda vez que eu estou pregando a respeito dEle, Ele está perto, escutando eu pregar sobre Ele. Olha o sentimento que ele tinha. É por isso que é impressionante o nível de intimidade que uma pessoa ativa na obra de Deus tem com Deus. Quando ela tem esse sentimento, esse entendimento, ela não se apresenta de qualquer maneira. Os mínimos detalhes, o zelo é assim, o máximo do máximo possível. Se ela usa de um uniforme para exercer a sua função, a sua tarefa, seja na diaconia, seja na recepção, seja lá no trabalho com as crianças, são pelo menos departamentos que eu me recordo aqui agora, que os nossos irmãos atuam uniformizados, o uniforme deles está impecável. Ah, mas quem está olhando? Se a camisa está bem passada ou está bem lavada? Não é porque alguém está olhando, não. É porque nós prestamos serviço a Deus na presença de Deus. Mas Deus vai dar valor a isso? Deus vai dar valor não a roupa lavada ou deixada de lavar, mas Ele vai dar valor como que nós damos valor a essa oportunidade. E a minha escala diz que eu começo a trabalhar exatamente às 7h30 que o culto começa. Mas o meu Deus está olhando para mim, Ele vê, não, eu não chego em cima da hora. Eu chego pelo menos uns 15 minutos antes. Eu preciso sossegar a minha alma, a minha cabeça, a minha mente. Eu paro um minutinho dentro da casa do Senhor e eu digo para Deus: Senhor, agora o meu tempo é para Ti. Que o Senhor me use, que o Senhor me oriente, que o Senhor faça acontecer a Tua obra nesse lugar. Eu não chego atrasado. E também não saio antes de acabar a minha responsabilidade. O Senhor Deus está atento a todos os detalhes, não duvide disso. Porque a disciplina, o zelo, o fazer a obra de Deus com esmero, com capricho, isso reflete quanto nós honramos o Deus que nós servimos.
E a oportunidade que Ele nos está dando de fazer a obra dEle. Porque enquanto muitos estão rindo de nós, falando que nós somos os bobos, os trouxas, rindo de nós, tendo dó de nós. Enquanto eles fazem isso, na outra ponta, estamos nós, com a nossa alma enlevada diante de Deus, pensando como tu podes escolher alguém como eu, tão fraco, tão falho, tão pecador. O Senhor é maravilhoso demais comigo, me dando essa oportunidade de ter ser útil de alguma forma, naquilo que é a coisa mais importante que acontece na face da terra, a obra de Deus. Aonde nada é insignificante, tudo tem resultado eterno. Então não importa se a minha função no reino, na congregação, ela me coloca em evidência, ou se ninguém nunca nem vai saber meu nome. O que importa é que o que eu fizer, eu faço para Ele na presença dEle. Então quem precisa saber e quem precisa reconhecer é Ele. Amém, meus irmãos? Então Pedro está dizendo, seja cada vez mais dedicado a essas coisas. Duas que ele citou aqui. Seu chamado, sua conversão. Aquilo que você decidiu lá atrás, você confirme todo dia. Todo dia você confirme, acorde, a primeira coisa, Senhor, eu pertenço a Ti. Obrigado por mais esse dia de vida. E eu confesso com meus lábios que os céus e o inferno ouçam, eu pertenço a Jesus Cristo. A minha vida está no reino da luz, no reino do Deus Todo-Poderoso. Os passos que eu tiver que dar nesse dia não serão regidos por nenhum outro, apenas pelo Senhor da minha vida, Jesus Cristo, o Salvador, que eu confesso, que eu professo, que eu adoro, que eu temo, que eu sigo. Amém, meus irmãos? E em todo o tempo, muito zelo, muito capricho naquilo para o qual o Senhor nos estabeleceu. Porque cada um Ele colocou no corpo da maneira como Ele quis. Mas nenhum Ele salvou sem ter colocado no corpo. E se estamos no corpo, estamos vivos no corpo. E qualquer parte do corpo que não esteja morta, ela está cumprindo o papel dela. Qualquer parte do corpo que esteja viva, ela está cumprindo a parte que lhe cabe. Que seja assim na vida de todos nós. Amém? Aí o apóstolo vai finalizar o versículo 10 dizendo exatamente isso. Ele diz assim, porque fazendo desse jeito, dedicando-se cada vez mais a ter firmeza nessas coisas, olha só o resultado. Vocês jamais tropeçarão. Se você tivesse essa decisão, inabalável de que você é um cristão, e você confirma isso em toda e qualquer situação, em todos os dias da sua vida, e se você é uma pessoa que está responsável e responsabilizado por um chamado específico de Deus na sua vida, está com as mangas arregaçadas, com a mão no arado, fazendo a obra que Deus te confiou, Pedro está dizendo, alguns resultados importantes você vai garantir com isso. Primeiro, você jamais, em tempo algum, vai tropeçar. E do que exatamente que ele está falando? Ele está falando de a gente nunca pecar, nunca errar, nunca falhar? Não. Ele está falando de a gente nunca morrer espiritualmente. Nunca sofrer uma queda irreversível da fé. Nunca perecer. Nunca nos afastar de Deus de uma tal forma que seja impossível retornar. Vamos ver alguns textos aqui agora. Por exemplo, Mateus capítulo 7. Versos 24 e 25, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz assim. Mateus 7, versos 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha o que Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor está dizendo. Ele está falando sobre a mesma coisa que Pedro, quando diz assim, nunca, jamais vocês sofrerão uma queda irreversível. Olha o que Jesus está dizendo, o mesmo assunto. Ele fala assim, todos aqueles que escutam as minhas palavras e praticam, colocam essas palavras em prática, vivem de acordo com os meus ensinamentos, todos esses,
eles estão fazendo uma coisa que significa agir com prudência, construindo, estabelecendo a sua vivência, o seu modo de ser, o seu modo de agir sobre uma rocha que é a base sólida que sustenta essa estrutura que está sendo construída. Então ele está falando, aquele que aprende as minhas palavras, mas não apenas aprende, não apenas se emociona com o que aprende, não apenas concorda com o que está escutando, mas coloca isso em prática, tem o zelo de ser sacerdote sobre si mesmo, de estar cada vez mais atento a si mesmo e requerendo de si mesmo essa obediência, porque o contrário da obediência é rebelião contra Deus. Então cada um, porque ele está dizendo todo aquele, ele está individualizando a coisa. Todo aquele que escuta e leva para a sua vida e faz um ajuste na sua maneira de ser, de agir, de viver, para que esteja de acordo com o que eu estou ensinando, essa pessoa está apresentando um coração muito prudente. Essa pessoa está dando uma demonstração de não ser sem juízo. Essa pessoa está dando uma demonstração de ter capacidade reflexiva e condições de fazer escolhas corretas. Essa pessoa está estabelecendo para si mesma uma segurança, porque ela está tendo a oportunidade de construir sobre base sólida, que dá garantias, a única base que dá garantias para uma vida ordeira, para uma vida corretamente conduzida nessa terra, para uma vida que vai ser vivida nessa terra mais perto possível daquela maneira que o Criador idealizou para todo ser humano, que Ele formou a sua imagem e semelhança. Eu não posso dizer que recebo a Cristo se eu não recebo o modelo de vida que Cristo propõe, que Cristo apresenta, que Cristo exige, que Cristo requer. Eu não posso dizer eu amo a Cristo e eu recebo a Cristo, mas eu resisto a todo o ensinamento da Bíblia que tenta me moldar, que mostra para mim que desse jeito não é o jeito de Deus. Eu não posso achar que Deus simplesmente vai relevar. Não, Ele está lidando comigo na paciência. Na paciência, Ele está falando. O meu ensinamento nessa área é assim. A minha determinação para a vida dos meus filhos, dos meus servos, nesta área é essa. Entendeu? Vou levantar outro para pregar o mesmo texto, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Vou falar de novo. Você vai viver depois de convertido 10, 20, 30, 50 anos na terra. Eu vou continuar falando contigo, repetidas vezes, o mesmo assunto, a mesma doutrina. Eu vou usar os mesmos textos pela boca de diversos pregadores e eu vou te instruir, eu vou te explicar, eu vou tentar formar a sua mentalidade de um servo de Deus. A tua parte qual será? Esteja atento quando eu estiver falando, para que você não apenas escuta, mas entenda. E tendo escutado e tendo entendido a parte que te cabe, coloque isso em prática. Coloque isso em prática. Vai ajustando, porque se cada um não assumir essa responsabilidade pessoal, ninguém faz esse ajuste pelo outro. A esposa não faz pelo marido, o marido não faz pela esposa, os pais não fazem pelos filhos e os filhos não fazem pelos pais, e os líderes não fazem pelas ovelhas. Cada um precisa entender, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E o que é que Deus está colocando diante de nós? Eis ao que eu compararei aquele que escuta e coloca em prática a minha palavra. Eu comparo esse camarada com uma pessoa muito prudente, pessoa sensata, pessoa inteligente, pessoa que sabe fazer uma avaliação de custo-benefício. Ela sabe que por obedecer às palavras que eu lhe exponho, ela vai ter que renunciar a algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. E no ponto de vista humano, isso significará perda. Mas ela sabe, ninguém fica no prejuízo por viver a sua vida nessa terra do jeito que os ensinamentos de Cristo estabelecem. Ah, mas é uma vida sem prazer. Não, é uma vida com todos os prazeres lícitos, legais, abençoados, potencializados pela bênção de Deus. Ninguém perde
por viver do jeito que Jesus ensina. Ninguém perde, não deixa que esse mundo te engane. Não deixa que essa mentalidade mundana e anticristã te engane. Porque nada do que tem lá fora de saborosíssimo, espasmódico, está sendo experimentado debaixo de bênção. E a bênção faz toda a diferença. Você desfrutar de alguma coisa, sem a consciência pesada, sabe, com a certeza de que Deus está aqui, presente, vendo, participando e abençoando, concordando, dando o aval dele. Por quê? Porque foram coisas que ele separou para os filhos dele nessa terra. E ele mesmo abençoa cada um desses prazeres que ele estabelece para os filhos dele nessa terra. Porque Deus é um Pai maravilhoso. Ele é um Pai maravilhoso, Ele gosta de nos fazer bem, Ele gosta de nos fazer satisfeitos. Mas Ele não abençoa as nossas escolhas, Ele abençoa as escolhas dEle para nós. Por isso Jesus está falando, essa pessoa ela é prudente. Por quê? Porque ela sabe que pode confiar. O que Deus estabelecer para a tua vida, na palavra dEle, é o melhor para tu. Ai, que vida maravilhosa, que pessoa maravilhosa, que pessoa corretíssima, que pessoa exemplar. Jesus chama essa pessoa de prudente, sensata. Aí no versículo seguinte, Jesus está falando uma coisa que parece meio desanimadora, mas não é. Ele diz assim, sabe o que vai acontecer na vida dessa pessoa? Ele ainda está usando o simbolismo da casa. Vai descer a chuva sobre essa casa, correram rios, assopraram ventos, e isso tudo combateu aquela casa. Essa tempestade, essa intempérie, essa circunstância adversa, essas dificuldades, elas bateram, elas vieram com toda a força contra essa casa, contra essa vida. Mas tem um detalhe, apesar disso, a casa não caiu. Ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Ah, eu vou obedecer Jesus, porque como Jesus tem me abençoado, que vida maravilhosa, que sossego, acabaram as aflições. Mas e quando as aflições voltarem? Porque elas voltam. Porque problema todo ser humano tem. Porque o Evangelho não nos mente, ele não diz que nós vamos ter uma vida edênica aqui na terra. Não é paraíso aqui, o céu não é aqui. Então, quando essas aflições vierem, quando os ventos baterem fortes, quando os rios assolarem a nonossa vida, quando houver chuva forte contra essa casa, que é a nossa vida, construída sobre a obediência ao Senhor, nós vamos pensar assim, o que está valendo? O que está adiantando eu ser tão sério com as coisas do Senhor? O que está adiantando eu ser tão dedicado às coisas do Senhor? Olha, o que o Senhor está permitindo que me aconteça? É isso que nós vamos dizer? Não. Porque Ele não mentiu. Ele não falou assim, quando você construir sobre a rocha, você vai estar imunizado, blindado, protegido, e nenhuma adversidade vai vir sobre você. Ele falou isso? Não. Ele falou que será muito importante que você esteja construindo sobre a rocha, porque a chuva forte, os ventos tempestuosos e todo aquele aguaceiro do rio, da enchente, circunda a vida de todo ser humano na terra. Mas aquele que não está construído e estabelecido sobre a rocha, que é a verdade de Deus, a palavra de Jesus Cristo, essa casa cai. Tudo vai por água abaixo. Mas quando você confia em Deus, quando você crê na palavra que Ele te fala, você sabe, vai passar. O que vai passar? A palavra que Deus falou? Não, a palavra não passa. O que passa é a tempestade. Ele disse coisas e Ele sustenta o que Ele disse. Nós podemos confiar no Deus que nós servimos, porque a vontade do Senhor não pode ser impedida. Então Jesus está dizendo, sabe o que Pedro disse lá na frente? Nunca, jamais tropeçareis, nem quando as adversidades vierem. Você vai negar a sua fé, você vai fracassar na fé, você vai começar a duvidar e a questionar. Será que vai valer a pena? Será que está valendo a pena? Eu estou perdendo as forças. Não, você não está perdendo as forças. Quanto mais tribulação vier, mais forte em Cristo você vai ficar. Porque você sabe por que você escuta a Bíblia e obedece a Bíblia. Tudo na nossa vida, no nosso culto a Deus, na nossa dedicação a Deus, tem que estar muito bem estabelecido na nossa mente. Por que eu me dedico tanto a estudar a Bíblia? Por que eu me dedico tanto a escutar a pregação da palavra de Deus? Por que eu vigio a mim mesmo o tempo todo para ajustar a minha vida de acordo com os ensinamentos da palavra? O que eu quero conseguir com tudo isso? É uma hipótese? Não, é uma certeza, é uma garantia. Ele está dizendo, quando você faz isso, você está estabelecido sobre uma rocha.
O que uma tempestade e aguaceiro de enchente e ventos fortíssimos fazem com uma rocha? Absolutamente nada. Nós estamos estabelecidos sobre a palavra que não pode ser mudada, não importa as circunstâncias. Mas vamos negar que os problemas estão aí e que parece que depois que eu me converti as coisas pioraram 100 vezes na minha vida? Vamos negar então que tem um monte de gente se levantando contra mim? Não, não negue nada. Não negue nada, enxergue tudo. Mas não deixe de enxergar a coisa principal. Deus é por ti agora. Agora você não está mais contra Ele, você está unido com Ele. A inimizade acabou, foi resolvida. Agora você tem paz com Deus. Agora você pode, diante da adversidade, desses ventos fortes, dessas águas tempestuosas, você pode dobrar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, vem em meu socorro. Senhor, vem em meu socorro. Você pode colocar seu joelho no chão, sua boca no pó, e você pode dizer: é para a glória do teu nome, Senhor. É para que aqueles que estão zombando da minha fé, eles vejam como o Senhor cuida daqueles que te buscam. Manifesta a força do teu braço aqui, Senhor, para que na minha vitória a tua glória seja vista e conhecida. Então, quando nós confiamos na palavra, nós não vacilamos. Você sabe que tem uma quantidade importante de pessoas fora da igreja, que já estiveram dentro da igreja um tempo. Se converteram, desceram as águas do batismo e foram até atuantes na igreja, aonde estiveram. Mas estão desligadas da presença do Senhor, da casa do Senhor. Estão distanciadas, afastadas. E há uma grande quantidade delas que isso aconteceu por conta de pecado, por conta de uma queda moral. E aí nós vamos imaginar: nossa, que vergonha. Calma, antes daquela queda moral, provavelmente essas pessoas lutaram e resistiram bravamente várias vezes, até que teve uma vez que não conseguiram resistir e caíram. Aí a vergonha domina suas mentes, seus corações, e elas não se dão direito de voltar à casa do Senhor, porque imaginam que nós vamos tampar pedra nelas, nós vamos bater a porta na cara delas, e elas têm vergonha de entrar na casa de Deus, de cantar para Deus, de orar para Deus, e é uma pena, porque elas estão permitindo que a falta de conhecimento da palavra as mantenha distante do Senhor, quando elas podem perfeitamente vencer o pecado que as está envergonhando. Mas há um outro grupo importante de pessoas que o que fez elas se desligarem da casa de Deus e da presença de Deus não foi pecado, foram as aflições. Foram pessoas que elas não suportaram o sofrimento. Na hora do sofrimento, das perdas, porque para receber, para ser abençoado, todos nós estamos prontos. Mas e os nãos de Deus? Porque nem sempre a resposta dele é sim para nós. Às vezes a resposta é um não. E nós vamos sofrer algumas perdas. E algumas perdas que realmente vão nos fazer sofrer. A nossa alma vai sentir profundamente aquelas perdas, aquelas orações respondidas com um não divino. E algumas pessoas não conseguem superar isso. Elas não conseguem enxergar a graça de Deus nisso. Elas não conseguem confiar que Deus fez o melhor. E aí então o seu coração não vou nem dizer que se ira contra Deus não, mas elas ficam numa tal fraqueza espiritual que elas não conseguem superar a perda, elas não conseguem superar o sofrimento. A aflição lhes esmaga de uma tal maneira que elas perdem a força, elas perdem o ânimo, elas perdem a coragem de continuar andando com Deus. Elas ficam de tal forma esgotadas que elas prostram. Então quando Jesus fala isso no Sermão do Monte, Ele está falando, não significa que a sua dedicação a Deus vai garantir que você não seja afligido, porque o mundo é lugar de aflições. Mas mesmo diante dessas aflições, se você está construindo sobre a verdade do Evangelho, se você está fazendo cada vez mais firme a sua convicção em Cristo, se você tem vivido uma vida dedicada ao chamado que Deus te deu, você tem sido grandemente visitado pelo Espírito Santo, você tem uma intimidade com o Espírito Santo, você tem contato com Deus, você tem vida no altar, você tem intimidade na oração, você sabe que quando você ora Ele te escuta, você sabe. Muitas vezes as pessoas dizem, eu acho que Deus não está me ouvindo, será que eu fiz de errado? Não, você não tem esses problemas no seu raciocínio, você sabe
que Deus te conhece, conhece suas qualidades, conhece seus defeitos, mas você também sabe que Ele lida contigo é pelas perfeições dEle, não pelas suas. Por isso você ora e ora com confiança. Toda vez que você ora, você tem certeza de que Ele está te ouvindo. Por isso você gosta de orar. Por isso que você usa tanto do seu tempo para orar. Por isso que você mesmo quando não pode ajoelhar e fechar os olhos, o seu pensamento está ligado em Deus. Por isso que você acredita tanto na oração. Porque você sabe, no profundo do seu ser, você sabe que toda vez que você fala com Ele, Ele te ouve. Você sabe que Ele te ouve. Quantos aqui sabem disso? É por isso que você não para de orar. Mesmo que a resposta desejada não se apresente imediatamente, você continua em contato com Deus. A sua mente está ligada no trono. Aí a luta não te esgota. A luta não te esgota, ela está ali. Você sofre aquela luta, você se preocupa, você se entristece, mas a luta não te esgota. Ela não consegue roubar suas forças. Não dá tempo dela roubar suas forças, porque você está o tempo todo na fonte, que alimenta, que renova, que restaura tuas forças. Por isso que Pedro está explicando o mistério do negócio. Ele está falando, quanto mais firme for tua caminhada com Cristo, mais garantia tu tem, de que você não vai perder tua vida com Deus. Mesmo quando as lutas vierem. Mesmo quando as tribulações vierem, mesmo quando vier situação que te aperta de todos os lados e parece que não vai haver alívio, mesmo quando parece que a situação quer sobrecarregar sua cabeça, parece que aquilo quer te encarcerar. Tipo assim, você acorda pensando naquela luta, você senta para almoçar, a luta está na sua cabeça, você vai para o seu trabalho o tempo todo aquilo na sua cabeça, é um flagelo, parece que você não tem descanso, parece que a sua mente não desliga, não se pensa em mais nada, só naquele problema, só naquela angústia, só naquela doença, só naquele conflito familiar, aquilo vai te, sabe, aquilo quer te cercar, quer te dominar, ele quer ser aquela tribulação, ela quer ser imperiosa na sua vida. Mas você não dá essa colher de chá, não. Você sofre, você se angustia, você se preocupa. E isso tudo te faz o quê? Te faz se entregar a essas coisas? Jamais. Você se entrega nos braços daquele que é todo poderoso. Você vai diante dele e diz assim, o Senhor fala para mim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Não é aquele que de vez em quando visita o esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que quando arruma tempo vai no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que quando está afim, que acha que está bacana, que está com vontade, vai para o esconderijo do Altíssimo. Não. Aquele que assentou barraca no esconderijo do Altíssimo. Fincou suas tendas no esconderijo do Altíssimo. Aquele que conversa com Deus e fala assim, Pai, sabe como é que eu vivo nessa terra? Debaixo da tua mão poderosa. A tua mão poderosa é o telhado sobre a minha cabeça. A tua presença me cobre como se fosse um véu. Eu vivo nessa terra debaixo da presença do meu Deus. Você vai conversar com ele e você vai dizer, está vendo, Senhor, essa luta? Está vendo essa prova? Está vendo essa tribulação? Está vendo essas águas turbulentas? Esses ventos fortíssimos? Está vendo, Senhor, essa chuva que parece que não vai parar? Ela diz para mim que quanto mais eu oro, mais ela está volumosa. E ela vai descer e vai jorrar e ela vai inundar a minha casa. Mas eu digo para ela, em nome de Jesus, esse é o nome. Esse é o nome. Que esse é o nome que eu coloco adiante de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Você sabe quantas vezes isso tem funcionado na sua vida. Você sabe quantas vezes foi a sua vida de oração que trouxe libertação, trouxe livramento, trouxe cura. E a morte teve que bater em retirada, porque ela estava se andando em volta da sua casa. Mas você orou.
Você clamou, você buscou ao Deus da sua vida. Você precisava de um sinal, de uma maravilha, de um milagre, do sobrenatural de Deus em seu favor. E você clamou, e Deus te ouve quando você clama. E a vitória de Deus chegou na sua vida. Isso te dá experiência com Deus. Quando chegar lá no ano que vem, quando chegar lá no final do ano que vem, outra tribulação violenta vai vir, mas ela vai encontrar você já treinado. Mal o problema começou, você não está abatido, angustiado, depressivo não. Mal o problema começou, você já está bombardeando ele na vida de oração e declarando no mundo espiritual: mais poder tem o que está comigo, mais poder tem o que está comigo, mais poder tem o que está comigo. Nós não vamos continuar nessa covardia, nessa inexperiência, nessa falta de treinamento, porque o Senhor Deus fez de nós um exército. Ele fez de nós combatentes, combativos. Como é que se treina soldados lá no quartel? É dando papinha na boquinha deles? Não, é pondo pressão. É ou não é? Eu imagino que seja. É pondo pressão, Por quê? Porque ele tem que saber ter estrutura para estar firme, empunhando as suas armas e combatendo debaixo de pressão. Nós somos o exército de Cristo nessa terra, e Ele tem nos treinado debaixo de pressão. Qual que é o dia que você vem adorar e não tem uma aflição preocupando a sua mente? Qual que é o dia que você se apresenta diante de Deus para cultuar ao Senhor, para cumprir o teu chamado, o teu ministério, que a sua vida está assim, um mar de rosa? Qual que é o dia que não há uma preocupação sequer, senão com você mesmo, com alguém da sua casa ou da sua parentela, ou qualquer outra pessoa que Deus está colocando na sua vida para você ministrar? Qual que é o dia que nós passamos debaixo desse sol, sem sermos afligidos por alguma preocupação? Se não é uma ocupação presente, é uma pré-ocupação, uma previsão de ocupação lá na frente. Então nós deveríamos fazer o quê? Nós deveríamos simplesmente tentar espairecer, desligar nossa cabeça, porque senão ninguém vive nessa terra. Vamos usar um trem qualquer que nos entorpeça. Porque há quem imagine que só dá para viver essa vida aqui na terra entorpecido. Porque se ficar sereno, se ficar ligado, se ficar no normal, a pessoa surta de tanta aflição, de tanta preocupação. Nós não precisamos entorpecer. Glória a Deus, glória a Deus. Porque se não fosse o evangelho na nossa vida, a gente ia precisar. A gente estava precisando. A gente ia fazer, igual todo mundo está fazendo. Nós íamos procurar qualquer substância, qualquer coisa que me faça espairecer, esquecer os problemas. Não é para isso que as pessoas se entorpecem, seja qualquer que for a substância. É para desligar dos problemas. Aí aquele espasmo de torpor se vai, e a pessoa se depara de novo com o quê? Os mesmíssimos problemas, e um pouquinho menos de moral, um pouquinho menos de dignidade, um pouquinho menos de coragem e de força. Glória a Deus que o evangelho nos alcançou. Glória a Deus que nós não lutamos mais sozinhos nessa vida. Glória a Deus que ainda que Ele está nos dizendo que mesmo que você construa sobre a rocha, você está sujeito às tempestades da vida. Ele está dizendo: fica tranquilo que mesmo quando elas vierem, elas não vão te julgar por terra. Não vai tudo ruir, não vai tudo desabar, porque a base é sólida. Amém, meus irmãos? Que nós confiamos na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. Vamos, como diz o apóstolo Pedro, dedique-se a uma firmeza cada vez maior, como crente que você é. Não fica pensando: será que vai valer a pena? Tenha certeza que vale a pena. Mas não tenha certeza só porque eu estou falando, não. Vai para o joelho, busca intimidade com Deus. Fala com Ele: Senhor, que coisa maravilhosa esse negócio de vida de oração. Então, esse contato, essa comunhão, essa comunicação, esse negócio extraordinário. Eu nunca vivi isso, mas eu preciso. Então vai em busca daquilo que já está liberado para a sua vida. Porque há um lugar em Deus para mim, há um lugar em Deus para você. Há um lugar na intimidade com Ele que é para você. Você é filho, Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele conhece a sua história do começo até o fim. Pode ocupar o seu lugar, porque Ele está de braços abertos, esperando por cada um de nós. Amém, meus irmãos?
Eu preciso ver um texto com você que está em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Então nós vimos que nós nunca vamos tropeçar, ainda que a pedra no caminho sejam as aflições. Agora o capítulo 2 de Hebreus, versos 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. Existem situações que, como eu te disse, há pessoas que estão desviadas, desligadas do corpo de Cristo, e o que fez esse fracasso na vida delas foram os pecados. E às vezes nós que, graças a Deus, não estamos nessa situação, mas nós podemos estar lidando com situações de tentação, como eu falei a respeito dessas pessoas. O meio evangélico, muitas vezes, é um meio muito cruel, muito sem compaixão. Normalmente, quando um crente fracassa, quando um crente comete um pecado, quando um crente ele cede a uma tentação, a gente só foca naquela queda. A gente não conhece a vida da pessoa, só quem conhece é Deus. Então Deus é que sabe. Antes dessa pessoa esborrachar no chão nessa tentação, ela conseguiu resistir tantas vezes. Ela conseguiu resistir tantas vezes. A tentação chegou tão perto, tantas vezes, e todas as outras vezes ela resistiu. Ela conseguiu, ela buscou, ela clamou, ela fugiu em tempo, ela agiu em tempo. Ninguém aplaude ela por isso, ninguém aplaude a gente, porque a gente hoje passou tanta oportunidade de pecar perto de nós e nós não fizemos. Glória a Deus. Mas ninguém se congratula uns com os outros por causa disso. Mas na hora que uma situação que potencializa a tentação, ou a pessoa está aborrecida com alguma coisa, ou a pessoa está no estado emocional que não é o ideal, o seu psicológico está sobrecarregado, ela está vivendo um desajuste familiar, enfim, existem tantas coisas que potencializam a tentação. Situações em que, ainda que aquele crente sabe, eu não deveria fazer isso, eu não deveria agir assim, eu não deveria me comportar desse jeito, eu tenho sido atraído a essas coisas, eu tenho resistido. Deus sabe que eu tenho temor de Deus, eu amo Jesus, eu sei que eu não posso fazer isso, que a Bíblia condena isso, por causa disso que eu tenho fugido, eu tenho conseguido, eu tenho fugido, eu tenho conseguido, Deus tem me ajudado. Mas chega um dia que a pessoa cai. No dia que ela cai, ninguém leva em conta quantas vezes ela não caiu. Tipo a situação do Davi, no adultério dele. A gente sempre vai contar a história do Davi que adulterou com a Batseba, não vai? Mas a gente nunca vai contar quantas mulheres antes da Batseba também tentaram ele. Ele era um homem de excelentíssima aparência, ele era um homem de muita riqueza, ele era um homem de proeminência social, com certeza, era um homem grandemente assediado. Quantas Batsebas passaram pela vida dele até aquele dia? Quantas mulheres, não com esse mesmo nome, mas quantas outras desejaram ser a rainha de Davi? Quantas outras assediaram Davi? E todas aquelas vezes anteriores ele resistiu, ele recusou, ele só esteve com aquelas que ele desposou. Ele não caiu na tentação, até um dia que acontece. Até o dia que acontece. A gente não cai, até o dia que acontece. A gente não cede, até o dia que acontece. Quantas vezes a gente conversa com pessoas que estão lutando contra um vício, por exemplo, seja da bebida, seja da droga, seja da pornografia, porque isso tudo vira vício. Vício é alguma coisa que adoece a mente e o organismo da pessoa e domina a pessoa, e não é fácil sair dessas coisas. E aí a gente vai ajudando a pessoa, vai avançando junto com a pessoa, vai lutando junto com a pessoa, a gente fica tão feliz de ver que a pessoa está progredindo, está resistindo, está vencendo. Chega um bendito dia que circunstâncias concorrem para a queda daquela pessoa, e ela, depois de resistir tantos meses, depois de resistir tantas vezes, ela cede, ela cai. E aí ela fica se sentindo miserável, ela fica se sentindo imunda, ela fica se sentindo derrotada. E como Satanás dá gargalhadas nessa hora.
Normalmente, quando essas pessoas vêm conversar conosco, a gente diz para elas: você vai recomeçar do ponto em que você parou. Porque é Deus que levanta o que cai, é Deus que levanta. Todo mundo que está dentro da igreja de pé pode saber de uma coisa: é porque Deus está mantendo de pé. Porque qualquer um de nós está sujeito a toda e qualquer queda. Quando o Senhor Deus está usando o escritor aos Hebreus, falando de Jesus Cristo, está falando, Ele passou tentações, Ele sofreu tentações, não cedeu nenhuma vez. Por isso Ele pode ser aquele que vai nos redimir dos nossos pecados, mas não altera o fato de que Ele, na condição de homem, Ele viu o que tenta a carne, Ele viu o que passa perto e tenta os homens. Então Ele se compadece dos homens, Ele se compadece das pessoas, Ele ajuda aqueles que estão vivendo uma situação de tanta dificuldade para resistir ao pecado, ou às vezes até perderam alguma dessas batalhas, mas Ele diz para nós: se você não perdeu sua fé, o que você perdeu? Eu caí, eu fracassei moralmente, eu voltei ao vício, eu caí de novo no meu erro. O que você perdeu nessa queda? Eu perdi a alegria, eu perdi a paz interior, eu perdi a honra, eu agora sou uma pessoa... Não, eu olhe para mim e me responda uma coisa: você perdeu a fé? A sua queda diz para você o que sobre Jesus Cristo? Ele deixou de ser o Filho de Deus? A sua queda diz para você que Jesus Cristo não é mais o Filho de Deus, Ele não é o Salvador da sua alma, Ele não é o Senhor da sua vida. O que a sua queda diz a respeito de Cristo para você? Eu queria muito que você entendesse o que eu estou falando agora. Não é uma liberação para ninguém cair, mas o que nós estamos lidando é com o que a graça propõe para os filhos de Deus. Por quê? Porque Deus me acompanha todo santo dia, Ele sabe tudo em que eu caio. Ele acompanha você todos os dias, Ele sabe em tudo em que você cai. Então, se fosse no rigor do juízo divino, não era para nenhum de nós estar dentro desse templo aqui agora. Porque ninguém engana Ele, Ele sabe todos os meus fracassos, Ele sabe todos os seus, Ele sabe todos os nossos. Por que Ele nos recebe ainda assim na casa dEle, na presença dEle, e prova que recebe tocando nossas vidas? O Espírito Santo confirmando no nosso espírito que Deus está aqui e que Ele está tocando a nossa vida. Por quê? Porque não é pela nossa perfeição, é pela graça dEle que Ele nos recebe na sua presença. Então Pedro está dizendo: se você cuidar de garantir aos olhos do Pai Todo-Poderoso que a sua conversão ela é confirmada, você é um crente em Cristo Jesus. Mas crente não peca. Qual? Mas crente não falha em nada. Qual crente? Eu até hoje não conheci nenhum. Qual que é o ser humano que já está glorificado na terra? A glorificação será uma transformação da substância da nossa vida, de modo que nós não seremos mais tentados a qualquer erro. Mas nós ainda não chegamos nisso. Nenhum de nós chegou nisso. Por isso que Jesus insistentemente falava: ore, mas vigie também. Ore, mas vigie, vigie, vigie. Por que tem que vigiar? Porque eu ainda posso errar. Todos nós ainda podemos errar. Que fique claro, isso não é um estímulo para que nós cedamos às tentações. Pelo contrário, nós sabemos que nós temos a graça de Deus para suportar, para resistir, até que o diabo fuja de nós. Mas se acontecer algum momento, como o pastor citou no domingo, as palavras do apóstolo João na primeira epístola: filhinhos, não pequem, não pequem, não pequem. Mas a palavra de Deus, ela não é um conjunto de ilusões e fantasias, lida com a realidade. Então, ainda que João diga isso, ele fala: mas quando porventura vierdes a pecar, você não deixa de ser filho porque pecou. Você continua crendo em Jesus Cristo? Você continua acreditando que Ele está à direita do Pai e intercede por nós pecadores aqui na terra? Você continua acreditando que Ele intercede e ajuda aqueles que se mantêm unidos com Ele? O teu pecado vai te separar dEle? O seu pecado vai causar essa tragédia? Além da vergonha que causou, você vai dar ao seu pecado o poder de romper tua comunhão com Cristo? Não. Pequei, mas estou de volta, Senhor.
pequei. Foi uma vergonha, foi um vexame. Isso não devia ter acontecido, mas aconteceu. E eis-me aqui, Senhor, pecador, sem orgulho do que fiz, arrependido, mas determinado. Eu não vou perder a minha vida contigo por causa desse pecado. Me treina mais um pouco, me fortalece mais um pouco, eu vou vigiar mais um pouco, eu vou evitar as coisas, eu vou analisar como aconteceu essa tragédia, e eu vou cuidar para que não se repita, mas eu vou fazer isso tudo na casa do Senhor, na presença do Senhor. Ah, mas os irmãos vão me olhar atravessado. Problema deles com Deus. Eu estou na casa do meu pai, no meu lugarzinho que Ele reservou para mim dentro da igreja. Aqui é o meu lugar e o meu pecado não vai me tirar daqui. Aqui é o meu lugar e a minha carne fraca não vai me tirar daqui. Eu vou me apresentar diante do meu Deus, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas impurezas, mas acima de tudo, com meu coração muito confiante de que Ele é quem a Bíblia diz que Ele é. Ele é o Pai da misericórdia. Ele é o Deus de toda misericórdia. Ele é o Deus da justiça, mas por enquanto Ele lida conosco pela sua misericórdia. E nós vamos nos apresentar diante dEle todos os dias, dizendo: Senhor, eu mantenho a minha confiança em Ti, eu mantenho a minha confissão a Teu respeito, e eu te peço, me levanta outra vez, me sara dessa fraqueza, me sara dessa coisa que quer me dominar, esse pecado que quer me escravizar. O Senhor é o Deus que me dá a vitória. Amém, meus irmãos? Por favor, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos rogar ao Espírito Santo que Ele nos segure pela mão direita, igualzinho a mãe e o pai faz com a sua criança quando sai na rua, quando eles estão caminhando. O pai e a mãe tomam o seu filho pela mão e vão conduzindo ao longo da rua, cada vez que vai atravessar o passeio, cada lugar que vai parar. É assim que Deus faz conosco na estrada dessa vida. Ele vai nos conduzindo, Ele nos segura pela mão direita e Ele vai nos mostrando o caminho. É isso que nós precisamos fazer. Queria que a pastora Eliane viesse nos conduzir nesta oração. Você vai clamar a Deus. Pensa na sua vida espiritual. Pensa na sua determinação de servir a Jesus Cristo. Aflições, tentações, isso rodeia todos nós. Mas o apóstolo e a palavra de Deus estão dizendo: se você mantiver firme o teu propósito, você não vai tropeçar para cair. Ainda que você tropece, Ele vai te sustentar com as suas mãos e você não vai cair. Pastora Eliane, por favor, pode começar a orar.